Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital. Lembrando sempre, nossos apoiadores, Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul, site Sócios Livres e Restaurante Tuts. O Restaurante Tuts, como tradicionalmente no nosso programa, ele sorteia um almoço com acompanhante para aquele que retweetar a frase colocada à disposição. E no programa da semana passada, o vencedor foi o Hugo, @Ugones84. Depois o Hugo tem que entrar em contato com a produção, passar o nome e a documentação necessária para resgatar o seu prêmio. E no programa de hoje nós temos os nossos convidados, o Hélio Paz. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Bruno. Prazer poder participar mais uma vez. O Hélio Paz, que agora faz parte do Grêmio Sempre. E o Bruno Saraiva, sócio do Grêmio, que junto com o Hélio realizou aí um estudo sobre a questão da migração da Arena. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente com todos vocês. Então, já começando justamente por esse tema, nós estávamos aqui debatendo em off essa situação da Arena, um tema apaixonante para os gremistas, né? E hoje saiu a confirmação, dando a fonte na Rádio Gaúcha, no programa agora do Chamada Geral, que o Grêmio fará então o jogo de inauguração em dezembro contra o Hamburgo. O Hamburgo, que foi o nosso adversário lá na final de 83, quando o Grêmio foi campeão do mundo. Os mais jovens com certeza não viram esse jogo, mas eu me lembro bem daquele jogo contra o Hamburgo. Foi um jogo ao contrário do que muitos pensam. Inclusive no site do sócio, você pode assistir na íntegra esse jogo, que é um dos jogos que tem lá. Mas foi um jogo bastante difícil. Não foi um jogo tranquilo para o Grêmio. O jogo foi para a prorrogação e, claro, daquele Hamburgo a gente conhece, tem toda a tradição do Hamburgo. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitar o Hamburgo, a estrutura lá do time é fenomenal, uma coisa de outro mundo. Um time Mas hoje não seria um time top assim, do futebol mundial, mas pela tradição acho que foi uma boa escolha. Então, já passando para vocês, para esse debate sobre a questão da Arena, vocês realizaram um estudo bastante interessante. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, no site Sócios Livres, a gente publicou parte do estudo, sobre a questão da migração. E o que vocês têm para dizer sobre isso? Hélio? Bom, em princípio, a gente conversou bastante sobre isso. Quem acompanha a gente no Twitter e também quem leu sobre o assunto no meu blog, lpaz.com, no site dos Sócios Livres também. O Marcos Almeida falou muito sobre isso, ele postou outras informações também. A gente teve várias opiniões, várias convergentes, outras divergentes, né? Em princípio, o que eu acho a respeito dos preços, que eu acho que esse é o ponto-chave, né, para a gente definir sobre a mudança do perfil do sócio do Grêmio que vai frequentar a Arena, né, a partir do ano que vem. Em princípio, eu não considero exagerados os preços mais baixos, 92 e os 120. E os preços mais altos, eu acho que realmente é justo colocar isso. É um público que não existe, é um tipo de acomodação que não tem como comparar. Agora, os valores intermediários, por exemplo, eu acho que poderiam baixar um pouco e aumentar um pouco mais ainda os valores mais altos, porque teria facilitado, inclusive, na migração. O setor leste, né, que teve uma aceitação menor, poderia ter sido facilitado. Claro, até o Antonini, numa reunião do fórum, no conselho, ele falou que não poderia o Grêmio ter optado por diferenciar valor em função do lado, porque aí a migração teria sido distorcida. As pessoas iriam escolher aí em massa um lado e o outro lado não teria praticamente desequilibrado, né? Mas eu acho que poderia ter tido um aumento maior. Por exemplo, cadeira Gold, 360 e 330, eu acho que se cobrasse 450, 500, ia igual manter o preço ali, e o ticket médio ia manter esse padrão que eles almejam. Eu tenho uma pequena discordância em relação a ela. Eu acho que, eu concordo em relação ao anel superior, eu acho que são preços que estão ok. Até no meu estudo eu coloquei o valor mais caro da cadeira central alta em torno de R$140, e atrás do Gol Norte e Sul ao redor de R$100, ficou próximo a isso. Mas eu acho que na cadeira Gold, eu acho que a gente está no preço ok. Eu acho que a gente não precisa mudar nem o anel superior e nem o anel Gold. A gente está com uma demanda razoável para esses dois setores, né? Tu vê que, para quem consegue acessar o site de imigração, eu consegui verificar que a gente tem já um número razoável de cadeiras Gold deslocadas,
né? Inclusive no lado oposto, no lado do Sol, e também com algumas cadeiras já reservadas para patrocínio. Não sei se o Grêmio já negociou isso aí ou se é apenas uma reserva, mas eu acho que deve haver um estudo, né, de previsão de demanda de patrocinadores. Eu acho que existe uma demanda ok que está sob controle. O ponto realmente, que não é, na verdade não é conflitante nosso, mas eu acho que vai haver um conflito entre o clube e os seus associados, é o anel inferior, né, principalmente o lado do Sol. Eu acho que devia haver um discernimento entre o lado poente e o lado nascente. A prova disso é que os sócios do Grêmio hoje eles buscam o lado da sombra no Olímpico, né, enquanto que o lado do Sol em dias de clássico, de jogos à tarde, é realmente bastante complicado ficar no lado de lá. Deveria haver uma compensação, né? Eu acho que, mas não me preocupa o fato de estar assim hoje. Eu acho que o mercado ele se regula. A OS ela não é boba. O Grêmio também não vai ser um idiota em querer perder dinheiro e verificar que vai haver uma baixa procura em relação a esse setor. Eu acho que vai haver pequenos ajustes ao longo do tempo. Se o Grêmio verificar que um determinado setor é sobredemandado, ele vai verificar, bom, eu vou querer ganhar dinheiro com esse setor e vai aumentar o preço. Se aquele setor ele tem uma demanda muito baixa, o Grêmio vai ter que baixar, e junto com essa vai ter que baixar o preço. Eu acho que isso aí, ninguém vai ser idiota se a gente vai perder dinheiro, né? Um outro setor que eu acho que também deveria ser ajustado é atrás do gol, no anel do gramado, no primeiro anel. Ele não deveria custar R$ 180, deveria custar ao redor ou um pouco abaixo da cadeira central alta, né? Em 69, um pouco menos. Um pouco menos. É notória, né, a demanda muito maior para a cadeira alta de 169 comparativa com o setor inferior atrás do gol, né? Então, ali há uma distorção clara que tem que ser corrigida. E eu acho que vai haver uma correção, né? Se ao longo dos anos a gente verificar que aqueles setores são pouco procurados, eu acho, desculpa o termo, mas é uma burrice enorme da direção manter esses setores em preços não condizentes com a realidade do local. Eu acho que tem uma confusão muito grande estabelecida quando a gente fala a Arena, negócio Arena, da qual o Grêmio é parte, da qual o Grêmio também participa da direção, da qual o Grêmio tem uma receita até maior do que a própria OAS, do que quadro de associados. São situações diferentes. Nós aqui estamos discutindo pontualmente a questão da migração. Onde é que eu acho que o Grêmio tem que, de alguma maneira, dar um corte? O fato de se associar ao clube é muito mais determinante do que simplesmente o acesso ao campo. Nós estamos falando da vida política do clube. Nós estamos falando da participação permanente nas receitas. Nós estamos falando de um comprometimento, de uma identificação quase que permanente. Se o Grêmio conseguir, de alguma maneira, passado esse período, eu também concordo, agora é um período difícil, todas as pessoas, de alguma maneira, pagam as mensalidades e querem saber onde é que elas vão sentar, se aquilo vai ser acessível, se não vai ser acessível, se o Grêmio vai ter ou não vai ter uma melhor condição financeira frente à Arena. Só que vamos tratar, então, do assunto do sócio-torcedor. Se nós não passarmos a diferenciar essa situação, o negócio Arena e os sócios do Grêmio, nós vamos lidar com o sócio-torcedor de que maneira? Na própria entrevista com o presidente, ele disse, hoje não há uma garantia quanto ao sócio-torcedor. Só que, eu passo a bola para vocês. Qual é a empresa que tenha um cartel de fidelidade que não negocia descontos? Quando tu bota uma massa de apaixonados à disposição para os jogos permanentes ali do clube, vamos falar, a gente lembra muito das decisões. Ótimo, 40 mil pessoas contra o Palmeiras. E no Gauchão? Sim. Quem é que vai ver Grêmio e São José? Então, essa negociação, sentar do lado de cá, para só um pouquinho, OAS, nós temos o Grêmio aí, perfeito, Grêmio Arena, mas dando um exemplo, aqui o Carlos do Grêmio, eu tenho 30 mil sócios fiéis, eu vou na Panvel, eu consigo um desconto, eu vou no supermercado, eu consigo um desconto. Quanto que a OAS vai valorizar essa fidelização na hora de dar um desconto para um acesso permanente desse cidadão? Então, esse tipo de situação que a gente vai ter que começar a barganhar. Eu estava falando fora do ar com vocês, até deixo para vocês que fizeram o estudo. O Grêmio fez uma primeira negociação de uma locação de espaço, pagou 20 milhões de reais, de que, de alguma maneira, ele teria que atender os sócios. Tá ok, você está pagando, tem uma alternativa, eu estou te dando essa alternativa, lógico, reequilibrada. E deixa bem claro, né? Foi um bom negócio para o Grêmio, né? Foi um bom negócio para o Grêmio, mas essa negociação foi de 1 ano.
A gente sempre pensa assim, bom, mas daqui a um ano vai ter toda uma situação colocada que o próprio mercado vai acabar se regulando. Só que nós estamos falando até fora do ar. Nesse primeiro ano que o Grêmio obteve uma negociação, e a OAS não é boba, vai ser justamente o ano das maiores complicações. Por um lado vai ser a coisa da surpresa, todo mundo querer conhecer, mas das maiores complicações. Carlos, nós não temos ônibus, nós não temos acesso, nós não temos estrada, nós não temos estacionamento, não temos nada, vai ser esse primeiro ano. Então, na sobrevalorização, não sei se nesse estudo vocês também levaram isso em conta. Carlos, tem um ponto que eu acho que é fundamental na parceria do Grêmio, junto com a AS, que é diferente do nosso tradicional adversário, como tu gosta de denominar, é que nós somos parceiros. E se a gente é parceiro, a gente não pode detonar um com o outro, porque um depende do outro. Existe uma relação de dependência um do outro. Se a OAS quiser acabar com o Clube Grêmio, ela vai perder receita. Ela não pode também usar o Grêmio, ser um parasita do clube. Vai ter que haver conversa, né? Eu acho que, lógico, nós como torcedores e sócios, a gente fica preocupado e sempre precifica o pior cenário. Mas eu acho que a gente tem como vislumbrar algo mais, uma parceria mais amigável, que é o que eu acho que tem ocorrido nos últimos, desde que começou essa parceria. Eu não estou tão preocupado quanto a isso. O que me preocupa um pouco mais é sim a questão do sócio-torcedor. Porque eu imaginava, até no estudo que eu realizei na internet, que esse sócio teria o mesmo direito que ele tem no Olímpico hoje, de pagar 50% do ingresso de qualquer setor do Olímpico, à exceção da cadeira especial, da cadeira deslocatária de cadeira. Na Arena, esse sócio ele vai ter direito apenas de comprar com desconto no anel superior, né? E no anel superior, praticamente no processo de migração, a gente teve 80% dos setores ocupados já. Vai sobrar uma pequena área para esses sócios torcedores. E são hoje 36 mil sócios torcedores, é isso que a gente tem no Grêmio hoje? Tudo bem, como é que essa conta não fecha? Mas daí eu lembro do Antonini na apresentação do processo de migração que o Grêmio fez um estudo. Eu acredito nesse estudo. E esse estudo diz para a gente que o sócio torcedor é o sócio menos assíduo do Grêmio. Que dos 30 mil sócios torcedores, apenas 10% frequenta com uma certa assiduidade o Estádio Olímpico. E de 30 mil, 10% dá 3 mil pessoas. Então a gente teria em média 3 mil torcedores no Estádio Olímpico. Isso significa que quando o público é maior do que isso, na geral, é sinal que é um ingresso vendido com valor full, né? Quando o público é bom. Exatamente. Então a gente tem, eu acho que o sócio torcedor ele tem uma característica diferente. Não? Ele é aquele sócio, por exemplo, a minha esposa, eu associei ela como sócio torcedora, né? Ela nem é gremista, ela é torcedora do Caxias, ela é da Serra, mas eu associei ela. Ela nunca usou o sócio torcedor dela, mas hoje ela é gremista em Porto Alegre, né? E ela vai raramente comigo. E eu acho que muita gente que é do interior do estado utiliza esse instrumento para poder se enxergar como sócio do Grêmio, né? Para ajudar o clube e não tanto para ir a campo. Mas, né? Bruno, é exatamente o que eu estava colocando. O Grêmio está confundindo, eu falo Grêmio, me coloco nisso, não estou dizendo o A, o B, o C. Migração a um novo negócio chamado Arena, que o Grêmio é detentor, não estamos discutindo isso, é um ótimo negócio, nós todos vamos colher os frutos, com a modalidade associativa, que é de participação política e de comprometimento com o clube. No momento que o próprio Antonini diz isso, não, eu não estou tão preocupado em oferecer para eles essas situações, porque eles vão um pouco ao campo. Nós temos que ter muito mais sócios. Nós temos que ter gente comprometida com o clube. Como tu disse que vai todo mês, ele paga mensalidade, não sei se eu vou ir a campo ou não, mas estou ajudando o Grêmio. Então, esse tipo de situação, em qualquer outro cenário, vamos colocar então, um estádio totalmente privado, o Grêmio sequer faz parte. O Grêmio não ia barganhar isso. Sim. Eu tenho 30 mil sócios fiéis, apaixonados pelo clube. Quanto é que tu me dá desconto? Por que o Grêmio faz isso para comprar tênis na Netshoes? Tu pode ter essa vantagem. Se tu quiser, eu estou falando várias situações aqui, numa farmácia tal, tu tens. Dentro do nosso campo, não, vamos dar uma limitada. Limitar por quê? Mas o Carlos... Até esse cenário, é o contrário. Volto a dizer, nós estamos pensando no clássico. Mas o Carlos... Quando tiver 40 mil, 45 mil pessoas pagando ingresso, está ótimo. Eu quero saber na hora do gauchão. Vamos pensar 10% dos sócios... 10% é muito, hein? Mas vamos criar esse cenário, Carlos. Digamos que os sócios torcedores comecem a reclamar, olha, eu não consigo ir na Arena. Eu não consigo, vou deixar de pagar. Daí no mês a gente tem 30 mil sócios torcedores, no outro a gente vai ter 25, no outro vai ter 15 e o Grêmio vai deixar por isso. Se acontecer isso aí, eu acho que a relação, o Grêmio, de modo geral, os clubes, as empresas, de modo geral, elas são muito mais reativas do que preventivas. Se acontecer isso aí, o Grêmio vai reagir.
E eu acho que de tal forma que ele vai começar a negociar com a Oeste, e para a Oeste vai ter que ser interessante isso aí. Porque se o Grêmio não tiver demanda para espaços dentro da arena, se a gente tiver espaços ociosos dentro da arena, e esse público, e esse espaço ocioso, ele poderia ser preenchido pelo sócio-torcedor, vai ter que vir uma negociação. Carlos, são parceiros, o Oeste e o Grêmio são parceiros. A Oeste não vai querer acabar com o Grêmio não pode acabar com a Oeste, o Grêmio não pode acabar com o sócio-torcedor e a Oeste não pode acabar com o sócio-torcedor. Né? Se porventura alguém enxergar algum tipo de prejuízo, a gente vai ter que sentar na mesma negociação, não dá assim mais. Eu não acredito que a coisa vai ficar de tal forma que, olha, vamos deixar assim, vamos marcar com esse prejuízo. O que pode estar acontecendo como um cenário muito novo que a gente tem pela frente, são estudos, são hipóteses, é complicado realmente, a coisa é muito nova. A gente vai ter que sentir no primeiro momento como é que vai ser a reação da torcida, da massa de associados, da própria parceira, dos nossos dirigentes, e daí, a partir daí começar a palpar as coisas. É realmente complicado o cenário. Eu concordo, Bruno e Hélio até, já chegaram aqui pelo Twitter e pelo Face já as primeiras perguntas. Eu acho que isso que tu está falando é verdade, tem que sentar à mesa e tem que começar a discutir. Mas não é amanhã, não é depois da manhã, é já. É antes da inauguração. Vamos começar a discutir, até porque as coisas demoram, como tu disse. Vamos lá fazer um novo estudo, vamos ter que fazer. Mas alguém tem que sentar do lado de cá e pensar, a Arena é um ótimo negócio, nós estamos aí. Mas nós não podemos desestimular o grau de associação do Grêmio. Com certeza. Não podemos. E se ele mesmo fez esse estudo, Antonini, vendo que só 10% realmente acessam, mais ainda deveria estimular, porque não vai ter impacto financeiro negativo. Sim. O que não pode é hoje passar a seguinte mensagem: você, sócio-torcedor, não está pode, à deriva. Essa mensagem é péssima para o Grêmio. Perfeito. De todos os assuntos aí, de tantos desgostos que todos nós sócios temos dentro do campo, pelo menos que as coisas que a gente tem orgulho como Arena, seja para o bem dos sócios. Sim. Aquilo que hoje está nos orgulhando é isso. Não, mas vocês não podem fazer parte, viu? Você, sócio-torcedor, já dentro do campo a coisa está ruim. Nós não estamos ganhando nada, não estamos contratando ninguém mais. Tudo bem, tem Arena, nem isso. Então essa mensagem não é uma boa mensagem para quem quer crescer no ponto de vista da associação. Não estou falando isso porque sou de sócios livres, porque a gente realmente defende ali o direito do sócio, mas é um sentimento que eu tenho. A pergunta já do Marcos Almeida, daí passa para vocês. A Arena será um estádio rentável, mesmo com o pagamento do financiamento nos primeiros anos? Ele pergunta. Também o Anderson Kegler para o Hélio Paz. Tu acha que o Grêmio deveria aproveitar melhor as redes sociais ou o atual trabalho está bom? E Léo e Nani, também para o Hélio. O marketing do Grêmio ainda pode fazer algo para movimentar a despedida do Olímpico? Telão em dias de jogos, outras situações, ela sugere aqui. Então, passo a bola para vocês. Bom, primeiro, a pergunta do Léo e Nene sobre a questão do marketing. O que me parece agora, no momento, é o seguinte: tem o marketing do Grêmio Futebol Porto Alegrense e o marketing da Arena Porto Alegrense, que é Grêmio mais OAS. Tá? Eles trabalham de maneira paralela. Então, o marketing do Grêmio está se preocupando em promover e vender a imagem do clube e produtos do clube licenciados, né? A Arena Porto Alegrense a vender o conjunto de serviços e produtos relacionados à Arena em si, né? E eu vejo assim, até em relação, voltando ao sócio-torcedor que tem uma relação direta com isso, né? Tem uma gama de produtos e serviços que é difícil de encontrar no site do Grêmio, que o Grêmio oferece desconto, que ali nessa página no site até está escrito que é mais barato ser sócio do Grêmio e pagar essa mensalidade de sócio-torcedor, seja o ouro, seja o diamante, para obter os descontos nesses produtos e serviços, do que, eventualmente, adquirir um desses produtos pelo preço full. E isso é muito mal divulgado. Outra questão, para conseguir uma quantidade maior de sócios no interior, além do esforço dos consulados, que tem sido bastante grande, eles têm obtido vários sócios, é preciso criar uma gama de convênios locais, sabe? Nem que seja em nível meramente municipal nos maiores municípios do estado. Isso eu acho que tende a acontecer agora, isso, né? Porque vão abrir 23 lojas Grêmio Mania nas 23 maiores cidades do estado, até com sala especial de reunião para consulado e um número bem maior ainda de lojas pelo país, né? E é modelo de franquia?
é modelo de franquia. Não, mas é um isso outro... que tu estás dizendo, várias situações de varejo que a gente tem aqui na capital já estão espalhadas para as maiores cidades do Rio Grande do Sul, né? Sim. A gente poderia, dentre outras situações, criar, mas eu acho muito interessante mesmo o pessoal do interior, lá na localidade, ter os benefícios que a gente tem aqui na capital, na questão dos descontos. Sim, porque assim, a rede de loja Master, por exemplo, tem uma Colombo, Panvel, etc., isso aí tem no Rio Grande do Sul inteiro e em outros estados. Então, é relativamente mais tranquilo fechar um contrato de parceria com uma empresa dessas. Agora, vai chegando numa cidade pequena, que tem cidades muito pequenas e com a população muito reduzida, tem 70% dos gremistas são sócios, né? E aí, o que esses caras vão comprar? Não tem uma Colombo, uma Panvel lá. Tu tem que fazer o convênio com quem? Com o escritório de advocacia, com o contador. E isso é muito mais difícil de fechar. Fechar com o comércio local, Porque até para divulgar isso é mais não te parece, até o Anderson aqui também te encaminhou uma pergunta da questão da baixa exploração das redes sociais pelo Grêmio. O Grêmio poderia... Primeiro, essa questão da divulgação, nós estávamos discutindo aqui que o Grêmio, poucas pessoas sabem disso, né? Que o sócio torcedor, tu como botou a tua esposa, tu deve saber. Tem uma série de situações que beneficiam. Por isso que eu digo, fora do Olímpico, tudo, fora do Grêmio, tudo pode. Na Arena, não, ali nós vamos restringir. Pô, é o contrário. O sócio torcedor ele tem desconto em farmácias. Tem eu estava lugar, indo numa farmácia comprando medicamento, eu não tinha carteira no meu plano de saúde, que me dava desconto. E eu me dei conta, poxa, mas eu sou sócio do Grêmio, né? E eu consigo desconto aqui nessa rede de farmácia, que era a Panvel, por sinal. Eles me concederam. Não, e essa questão das redes que o Anderson coloca, todos nós aí, ao frequentarmos as redes, a gente vê o seguinte, que o nome do Grêmio é tão bem explorado por terceiros. O não sei o que, imortal, o cara cria eventos, cria situações, mas o Grêmio mesmo, o Grêmio oficial, ele praticamente replica ali uma ou outra manchete ali do seu site, mas não faz esse trabalho de captação de sócios, de parcerias e convênios até financeiros que poderia render. Eu acho que essa ideia do Anderson aqui realmente é verdadeira, que a gente poderia explorar melhor a questão das redes, né? O Grêmio eu vejo uma série de problemas no uso de todas as mídias sociais, né, na internet. Por exemplo, o Grêmio ele é muito protocolar, ele faz um trabalho de assessoria de imprensa, que a assessoria de imprensa ela faz um trabalho mais distante, ela não se envolve, e o Grêmio poderia ser mais conversacional. Por exemplo, o Twitter oficial do Santos conversa com a torcida, ele anima a torcida durante um jogo do Santos, sabe? De uma maneira bem limpa, bem educada, assim, não é uma corneta direta no adversário, ou não usa muita gíria, muito termo chudo, mas vamos lá, olha o peixe e tal, e segue. E quando sai um gol, já coloca um link para uma foto que o fotógrafo do clube já postou e tal. Isso é legal para quem não assiste o jogo na televisão, acompanha, está na rua, no smartphone. E modéstia à parte, né, Oélio? A nossa torcida é rata de internet. Sim, muita impressionante como a torcida do Grêmio, ela é presente em pesquisa de internet. A gente está sempre, desculpa ter um pau a pau com os grandes de São Paulo em termos de presença em perguntas pela internet, via Twitter, via Facebook, em relação a esses programas esportivos que tem no Arena Sport TV, naquela pesquisa que tem no Globo Esporte, no Torcidômetro, a gente está em 5º lugar, se não me engano, na frente de grandes clubes e muito à frente do nosso tradicional adversário. É impressionante esse é o exemplo, Bruno, internet. o Pátria Tricolor é um exemplo desses. Nós só temos 2 programas ao vivo, de todos os clubes brasileiros, feito não institucional. Sim. É o Pátria Tricolor e um programa da torcida de São Paulo. Justamente a nossa transmissão é 100% pela internet. Por quê? Porque tem público para isso. A gente vê que a torcida do Grêmio tem realmente essa característica. O Coermão a gente não vê nada, nenhuma iniciativa. Tem lá a TV Inter e tal, mas não vê algo assim que tenha um retorno imediato do internauta. Os seguidores do Grêmio oficial pelo Twitter são 3 vezes maior que os seguidores do Internacional oficial pelo Twitter. 3 vezes maior. Mas a gente conseguir explorar isso, né? Então, é realmente um meio onde o Grêmio poderia se aproximar ainda mais do torcedor, já que a gente está muito presente nessa mídia. E tem a pergunta aqui do Marcos Almeida, que, como a gente primeiro tratou da questão do marketing, das mídias, das redes, mas o Marcos faz uma pergunta aqui que é bastante interessante, que em parte a gente entrou. A Arena será um estádio rentável mesmo com o pagamento do financiamento nos primeiros anos? O que vocês acham disso? E já vou emendar depois dessa resposta com a enquete, que a gente foi às ruas discutir a questão dos preços que vocês comentaram na primeira etapa. No aditivo, né, que foi feito em agosto de 2011, foi do ano passado, né? Foi feito, uma das cláusulas que eu achei muito boa para o Grêmio é que o financiamento não podia passar de 265 milhões de reais.
Tá? Ou seja, se a obra custa 500 milhões, 800 milhões ou 3 bilhões de reais, o financiamento é de 265 milhões de reais. Posto isso, eu fui para a calculadora, né? Eu verifiquei no contrato também que o financiamento deveria ser de 7 anos. Peguei uma taxa básica do BNDES, não peguei nenhuma linha clássica do Procópio, peguei a básica, que do Procópio havia um incentivo do governo. Mas eu peguei uma linha básica de 5,5% ao ano, corrigida pela TR, e o valor do financiamento por mês para a superficiária ficou em 3,6 milhões de reais por mês. Tá? Quantos anos? Por 7 anos. A cada mês, o Grêmio e a superficiária terão que pagar 3,6 milhões de reais. E não pode ser nada além disso, porque o financiamento é limitado em 265 milhões de reais. O Grêmio, com a Arena, ele vai ter as fontes de receita do Grêmio vão se ampliar drasticamente. Né? A gente tem hoje, basicamente, o quadro social com o Olímpico. Né? Na Arena, a gente vai ter, além do quadro social, a gente vai ter um quadro social mais caro para o associado, que vai representar uma receita maior para o clube. A gente vai ter receitas por intermédio de camarotes, que não existiam no Olímpico. A gente tem 50 camarotes no Olímpico hoje, a gente vai ter 131 na Arena, a um preço maior e já com uma boa aceitação. A gente vai ter as cadeiras Golds, que já estão muito bem aceitas. A gente vai ter 28 mil metros quadrados de área bruta locável. Logicamente, a gente não vai locar essas áreas pelo mesmo preço de um shopping center numa área nova de Porto Alegre, mas essa locação, já com um desconto razoável pela localização, por ser uma novidade que ainda não se sabe se vai dar certo ou não, já vai representar uma grande receita para a superficiária. Tem a questão da novidade do estádio, a atratividade do estádio, isso vai trazer um público ainda maior para a Arena, os naming rights, a questão dos shows, enfim, a gente vai ter receitas extraordinárias que a gente não tinha antes. Então, a gente vai ter um volume maior de receitas e por frentes diferentes. Isso cobre, pelo meu estudo, tranquilamente o valor do financiamento. A gente pensa, 3,6 milhões de reais é uma grana extraordinária, a gente podia contratar um grande jogador por mês. Claro, mas dentro de um modelo de negócio, onde tu tem uma série de receitas novas, de despesas que surgem, tudo isso entra num bolo. E o net disso aí, ou seja, o que o Grêmio vai poder extrair, o suco disso aí, ainda assim é muito bom. O Olímpico hoje ele é um estádio, além de muito dispendioso para o clube, ele não é atrativo. Convenhamos, é um estádio antigo, que quando foi construído nos anos 50, ele era o maior estádio particular do mundo, se eu não me engano, na época. Não existia no Camp, não existia Bernabéu, nos moldes de hoje, Morumbi, era o maior estádio particular do mundo. Foi um orgulho para a gente, mas foi feito na década de 50. Né? O meu pai, que é um cara que foi quem me introduziu o gremismo, né? Ele ia muito a campo, mas hoje ele é tranqueira, tu vai ter um banheiro muito ruim, o cachorro quente é gelado, a porta do banheiro não existe, né? E na Arena tu vai poder atender esse público. Nós vamos sofrer no primeiro ano, isso é importante a gente alertar o pessoal, porque a gente fala muito, agora em dezembro já tem inauguração e depois tem um show e que beleza. Nós vamos sofrer no primeiro ano. A infraestrutura do entorno, que não é culpa do Grêmio, tem que ser bem claro, e a gente sabe como funcionam as coisas na área pública, mas ela vai criar um nível de problema ali naquele primeiro ano de instalação. Nós temos que estar preparados para isso. Mas é o ônus de todo investimento tem um custo, né, Carlos? Como a gente comentou aqui em off antes, qual o custo, qual o ônus é pior? O do Internacional sem um estádio inacabado, todo mulambento, cheio de problema, o cara não sabe se vai jogar no jogo seguinte, se a justiça vai interditar, ou o nosso ônus, que é ter um estádio novo, porém ainda com carência de infraestrutura. Eu acho que toda mudança, ela vai impactar de alguma forma. Tem que se pagar esse preço, exatamente. Nada vem de forma tranquila. Nós vamos já passar, então, já que a gente está discutindo também a questão do sócio, nós fomos às ruas ver o que o pessoal achou da questão dos preços, esse estudo que vocês fizeram, o pessoal que sentiu na carne, que fez a migração, e também a Mosquiteira que mandou o recado, eles estão prejudicando os que não conseguiram lugares nos setores escolhidos. Não creio que o Grêmio vai reagir, seria só amadorismo, ela pergunta. Quer dizer, essa questão do sócio-torcedor realmente está pegando, eu acho que de alguma forma as coisas vão ter que se ajustar, como disse o Bruno, o pessoal vai ter que perceber, sim, vai ter que sentar, a mesa não é só o negócio Arena, nós estamos falando dos nossos sócios.
O Grêmio não é simplesmente um parque de espetáculos. Nós temos, é ótimo e tudo isso é positivo, mas fica o recado, fica aqui o recado do Pátria Tricolor e todos aqueles que estão discutindo isso. Nós apoiamos, fizemos transmissão ao vivo da Arena, do Pátria, apoiamos toda essa situação, mas não estamos satisfeitos com a maneira que está sendo conduzida a questão do sócio-torcedor. Eu também acho que tem espaço ainda para sentar, para discutir e para evoluir. Vamos assistir a enquete também, porque a segunda fase nós vamos ter que entrar no futebol, uma semana tão boa para nós, né? 2 vitórias, fazia muito tempo que esse programa não era, vocês deram pé quente, não era transmitido depois de 2 vitórias do Grêmio. Vamos à enquete, depois questões de futebol. Os preços das mensalidades na Arena estão justos? Eu acho que está justo, sim. Eu acho que estádio lindo que vai ser, assim, é bom porque de repente qualifica, tu entende? Exclui um pouco a chinelagem, tu entende? Deixa a chinelagem para outro lado e lá fica um negócio alto nível, tu entende? Eu acho que está justo mesmo, que tem que pagar, ué. Assim, qual é os setores e coisa e tal, né? Eu acho que elas aumentaram bastante, né? Pelo que eu vi do que era antes e as novidades agora, eu acho que ela não devia ter aumentado tanto. Eu acho que ela não precisava ter aumentado tanto. Alguns setores estão bem caros, né? Eu acho que estão meio altas. Acho que é um investimento interessante, mas acho que de início está um pouco alto. Acredito eu que não, poderia haver um valor mais acessível, até isso aí vai sempre elitizar um pouco e eu acho que não é bem por aí, né, que o clube busca, então acho que poderia haver um acesso melhor por uma camada que de repente não tem os valores que eles estão querendo cobrar daí. Eu acho que sim, pela estrutura da arena, pelo conforto que a arena vai dar, eu acho que é bem compatível. Porque a gente tem que pagar para poder ter o conforto, né? Olha, pela minha visão aqui, eu tô achando que está um pouco acima aqui do valor aqui, tá 220 a cadeira. Tem que repensar aí, ver alguma alternativa aí pro torcedor. Bom, nós vimos aí que o pessoal está dividido, é bem esse sentimento. Na realidade, nós vamos trocar de um Passat usado por um carro importado. Então, o preço existe, mas de alguma forma também a crítica de que de alguma coisa foi elevado, não foi elevado, isso aí, nós vamos ainda virar muito tempo com essa discussão. Como disse o Bruno aqui, as vantagens... Eu acho que o volume de críticas ele vai diminuir na medida que o pessoal for conhecer o estádio e ver ele pronto. É realmente algo... que para quem conhece estádio na Europa, nesse padrão, o pessoal vai sentir orgulho de pagar mais caro de repente depois. E Hélio, não sei se tu lembra também que as críticas eram muito ferozes na questão da migração. Meu Deus, essa migração vai ser uma confusão. Depois que as coisas aconteceram, foi tudo tranquilo, o pessoal lá foi bem recebido, foi rápido o processo de migração, né? A gente achou que, meu Deus, como é que vai funcionar? É muito pouco tempo. Agora parece estar na fase final, né? Mas eu acho que o grosso mesmo dos associados, eles já fizeram a migração, a gente não viu o nível de dificuldade, então restou essa polêmica do preço, né, que o pessoal está colocando. E agora entrando na questão do futebol, então, nós ao longo da semana tivemos primeiro, acho que aquela brilhante vitória contra o Cruzeiro, onde o Grêmio jogou um futebol superior, e as cenas aqui do jogo contra o Sport, né, que até os 20 minutos do segundo tempo o Grêmio passou muita dificuldade para superar o Sport. E o Pedro aqui passa, pessoal, e o futebol? Nosso time qual é? O que perdeu para o Santos ou o que venceu o Cruzeiro e o Sport? E o Jorge, estamos entrando numa fase decisiva do Brasileirão. Em um mês, teremos 9 jogos, que agora é quarta e domingo, né? Estamos prontos para encarar essa e nos manter no topo? O que vocês estão achando da questão do futebol? Eu acho que o Grêmio, agora, ele tem tudo para encaixar. Só que o problema, como a gente conversou antes de entrar aqui no estúdio, é o seguinte, o grande problema. A gente não tem banco, o banco não é confiável, a gente tem pouquíssimos jogadores e quando sai um titular, entra um substituto o André Lima. Esse é um problema grave, né? Que é o que vai acontecer agora, no final. E o que eu notei é o seguinte, nesses últimos jogos, né? A diferença que a entrada do Elano fez para esse time é monstruosa. E aí eu volto no tempo, volto em algum lugar no passado,
1989, né? O Grêmio 1989 pode ser o efeito Orloff desse aqui de 2012, se tudo der certo, né? O Grêmio tinha um meio de campo, o Grêmio montou um time, o Odoni montou um time de veteranos, era o mesmo presidente, e o Grêmio vinha mal, o Grêmio correu o risco até de cair para a Série B do Gauchão e entrar no octogonal da morte, aquele jogo contra o Glória de Vacaria, que o Almir fez 2 gols. Estreia do Edinho. Estreia do Edinho. Tem assim, o Edinho, a gente tem o Gilberto Silva, né? A gente tem ali o Jandir, tem um volante agora desses aí. Souza ou Fernando. Souza ou Fernando, né? E o Lino, que era um meio de campo assim do meio para frente, não era um grande craque, mas um jogador que distribuía bem a bola, participava do jogo inteiro, que a gente tem no Elano agora. Além do Zé Roberto, que é um jogador diferente, é um extra classe, né? E o ataque titular, sendo bem municiado, vai ser muito difícil voltar a ter aquelas queixas em relação ao comportamento do Marcelo Moreno. Ele nem citou o nome daquele que não se deve pronunciar, né? Que era o camisa 10 na época, que seria o Zé Roberto, né? que foi o Assis, né? Mas é verdade. Na minha opinião, uma coisa que eu reparei nos últimos 3 Jogos no Olímpico, a gente teve o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, a gente teve o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro e esse jogo contra o Sport. Até os 20 minutos do segundo tempo do jogo contra o Sport, a gente estava caindo na armadilha dos ferrolhos das retrancas. O Grêmio era um time que não conseguia entrar em retrancas. O Palmeiras veio retrancado, o Atlético veio retrancado, o Sport veio muito retrancado. E o Grêmio ia completar 3 jogos sem fazer gol em casa, enfrentando retrancas seríssimas, né? E o que eu enxergava nisso aí? Que é um problema que eu vejo mais ou menos crônico no Grêmio nos últimos anos. É a falta de um jogador mais agudo, que quando tem um bloqueio muito grande, que tem a vitória pessoal, que é aquele cara que vá para cima e tente furar com uma vitória pessoal. Porque quando começa a tocar para o lado, a gente tinha o Zé Roberto, um grande articulador, eu sou fã do Zé Roberto. O Elano, um excepcional jogador na Copa do Mundo, jogou um belíssimo futebol até a lesão, aquela canelada que ele recebeu, né? Mas a gente nunca tem, ou a gente não tem tido nos últimos anos, um jogador mais agudo, alguém que entre na área e que em momentos como esse faça o jogo mudar. Eu até lembro que eu comentei com um amigo meu que estava do meu lado no jogo que faltava o Leandro naquele jogo, porque o Leandro, embora seja um jogador que precisa amadurecer, tanto como pessoa, como jogador, ele é um jogador que ele tem essa característica de ser um cara mais agudo, de que tentar uma vitória pessoal, trazer o inesperado. Eu acho o Grêmio, historicamente não, mas nos últimos anos ele tem sido muito previsível. Ele não consegue surpreender os adversários. A gente tem que tentar criar instrumentos dentro do clube para que quando a coisa encrespa, a gente tenha alternativas. Um grande jogador de tênis é um cara que joga o tênis. Todo grande jogador de tênis, aquele cara que é campeão, ele varia jogadas. Quando ele vê que o saque não está dando, eu vou tentar subir na rede depois de um saque mais angulado. Ou então ele joga mais no fundo, ele cruza a bola, ele tem que saber variar jogadas. E o Grêmio ultimamente tem se fincado num modelo, né, meio estanque de ser jogador, um jogo mais pesado, onde vão jogar bola na área com o centroavante estilo poste. E eu acho que a gente tem que ter variações. A gente não pode ser somente Grêmio. Mas eu acho que até a questão da retranca, como tu colocasse bem, um time previsível é mais fácil de ser marcado. Sim. Qual foi a diferença com a entrada do Elano? O Grêmio tinha invariavelmente um articulador. Antes ainda um péssimo articulador, mas um articulador. Mesmo quando entrou só o Zé Roberto, continuava com um articulador, daí de qualidade, mas marcável. No momento que tu marca aquele jogador. E numa retranca é justamente o que tu disse. O que vai decidir? Uma jogada individual. Tu vai ter que suplantar o adversário. Como é que foi o primeiro gol do Grêmio? A questão do Leandro, eu não me iludo muito com a questão com o Leandro, mas ele foi oportunista. Uma vitória pessoal do Elano. Foi uma vitória pessoal do Elano. Ele saiu a dribles, abriu espaço, desconcertou e colocou. O segundo gol do Leandro foi uma brilhante cabeçada do Kleber. E daí que eu vejo o Kleber nesse jogador agudo capaz de decidir num lance dentro da área. Ele pode fazer isso aí, exatamente. No momento que o Grêmio não tem um outro jogador para distribuir a atenção da marcação, como tu disseste, que hoje o Zé Roberto e o Elano, que se aproximam muito dos atacantes, pelo menos nesses 2 jogos, ele vai de alguma maneira tirar a atenção, porque o Kleber estava marcado com um grudado, um na sobra e um ainda Sim. Entre esses 2, geralmente ainda botava um terceiro para que se ele vencesse o primeiro. Quantas jogadas no jogo do Palmeiras, particularmente, ele vencia o primeiro, às vezes até vencia uma segunda situação, mas tinha um terceiro, não tem como. Hoje não, o Grêmio deixou de ser previsível. Eu não acho também que as coisas estão bem resolvidas, mas concordando com o Hélio também, gostaria que vocês colocassem, o nosso tempo já está
no fim, mas gostaria que vocês colocassem a questão que hoje fecha a oportunidade de contratar gente de fora, né? Dos mercados, principalmente do mercado europeu, ainda existe no mercado asiático, alguma coisa assim. E o Grêmio não trouxe ninguém. E aquilo que tu dissesse, Hélio, se nós víssemos lá no início do ano, o Grêmio tinha 3 laterais de qualidade. As lesões nos tiraram. Tu só colocou a questão, daqui a pouco, um cartão, a gente tem que ter plantel ou mudar um jogo. O Grêmio tem a questão da lesão, tem a questão dos cartões, a necessidade de ter alguém que mude uma determinada situação. E eu acho que o Grêmio deveria, não só poderia, como deveria ter melhorado um pouco o plantel. Você não acha isso? E isso o Grêmio esqueceu de buscar um mercado que ele é normalmente mais barato, que é o do interior de São Paulo. Olha onde o Corinthians buscou o Romarinho. Tudo bem que o Corinthians está ali do lado, o Corinthians tem mais poder aquisitivo hoje em dia, mas não é só isso que define o garimpo de um jogador, né? Às vezes tu ter uma rede de relações mais próxima, tu ter acesso ao empresário certo, facilita antecipar essa chance, o que seria de um clube que tem mais dinheiro ou que está mais próximo, de tu atrair esse jogador. Né? E aí eu vejo o problema mais grave, que é o Grêmio não vende a sua história, a sua personalidade, né, cultural, não vende isso. Porque tem jogadores que podem ser atraídos para cá, assim como o Luxemburgo conseguiu convencer, porque o Luxemburgo está aqui, o Zé Roberto e o Elano, que teriam propostas de clube do centro do país, vieram para cá pelo Luxemburgo, vários jogadores podem escolher vir pelo Grêmio. O que o Grêmio tem de diferente dos outros? O que o Grêmio tem? Olha, o Grêmio com estádio cheio, ou mesmo não necessariamente lotado, o bafo na nuca aqui é diferente. Aqui a coisa pega. É um clube que tem uma torcida que é muito, muito entusiasmada pelo jogo, né? E está cada vez mais nos últimos anos, né? Eu não sei o que eu vou fazer quando o Grêmio for campeão de novo. Eu acho que eu não durmo em casa. Nós temos aqui o Alex. Ouvi dizer que o jogo de inauguração da Arena será contra o Hamburgo. Confirmou, Alex. Hoje saiu, eu falei no início do programa, já no site da Rádio Gaúcha saiu a confirmação pela imprensa, não sei no site oficial do Grêmio, vale a pena dar uma olhada. A Taician Stransbeck, alguma coisa assim, desculpe se eu não consegui pronunciar bem o sobrenome. Amigos do Pátria, fale um pouco sobre as eleições desse ano. Infelizmente, nesse programa não vai dar, porque nós já estamos no fim do programa. O programa passado a gente fez um longo debate sobre as questões da eleição do Grêmio. E por que há tanta politicagem no clube? No próximo programa vai ser um programa focado nas questões aí das eleições do Grêmio, nós vamos ter oportunidades. Mas, aproveitando a pergunta da Taician, nós gostaríamos de colocar então o resultado da última interativa, que foi justamente sobre a questão da eleição do Grêmio, e possíveis candidatos que estão sendo aventados, nenhum dos dois está confirmado, mas na questão do Fábio Koff ou Paulo Odoni. Os internautas por votação, então 75% Fábio Koff e 25% Paulo Odoni. A nova interativa é justamente sobre o estudo que o Bruno e que o Hélio fizeram, a questão dos preços. Então nós vamos deixar aí no ar durante a semana para o pessoal votar. O que você achou, se os preços das mensalidades da Arena estão justos? Sim ou não? Não dá tempo nas interativas a gente tentar trabalhar mais a situação, então vai ficar uma questão pelo menos de uma imagem geral do que o pessoal está pensando. O programa quando é bom flui, né? Então parece que o tempo passou voando. Então eu queria aproveitar esses instantes finais para deixar para vocês, então, 1 minuto para cada um para suas considerações finais. Primeiro o Bruno, depois o Hélio. E já agradecendo a presença de vocês. Agradeço a ti, Carlos, o convite do Marcos Almeida. Eu gosto muito de debates futebolísticos. O Grêmio é um ente muito presente na minha vida e a família sabe disso. Então, nada melhor que discutir com vocês aqui, poder estar junto, perto da torcida, recebendo questionamentos. E para quem quiser acompanhar um pouco das minhas ideias, e alguns debates que a gente faz com o Hélio, eu tenho meu Twitter, que é @mundico, com 2 Ks no final. É isso aí, muito obrigado. Hélio. Bom, eu queria agradecer mais uma vez essa participação aqui no Pátria Tricolor. Foi muito bom ter podido conversar mais uma vez aqui com o Bruno. E na presença do Carlos, sempre as perguntas que o pessoal lança, agradecer a todo mundo que enviou perguntas para nós aqui. E só um breve comentário sobre a política do Grêmio. Não é aquela bagunça que muita gente pensa que é e não é aquela politicagem de um querer comer o outro vivo como parece ser, não. Agora, com o Fórum de Movimentos, os grupos estão se entendendo bem, está se criando uma agenda comum e não importa quem seja o próximo presidente, o que importa mesmo
é que seja obedecido o planejamento estratégico. Isso aí é um documento basilar. Todos os movimentos, sejam de oposição ou de situação, vão cobrar o cumprimento do planejamento estratégico, seja quem estiver no poder. Bom, nós vamos fazer o Pátria Tricolor, ou como sempre faz no meio do ano, nós vamos fazer uma parada, um recesso de 15 dias. E ao longo desse período nós estaremos aí ajustando as baterias para fazer o melhor programa possível sempre para vocês. Esse tema aí apaixonante, a questão da Arena, orgulha todos nós gremistas. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados que fizeram um belo estudo. Nós vamos também, se vocês permitirem, publicar no site do Pátria o estudo de vocês. E mais uma vez agradecemos também a todos os internautas que participaram e esse foi o programa Pátria Tricolor.